todos os nossos queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live do Papo Veloz. Vamos já participar, pessoal? Vamos deixar aquele comentário maroto na nossa live. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like nos vídeos, ativem as notificações, compartilhem todo o conteúdo e, claro, sigam pelas redes sociais @PGM Papo Veloz para você divulgar nosso canal, para você participar com a gente, para você, enfim, deixar todos os seus comentários, suas participações. A gente vai vendo trocentas postagens, a gente não consegue nem concentrar direito. Mas não faz mal, pessoal, a gente vai seguir tranquilo, porque tá na hora da gente chamar nossos... Quer dizer, eu acho que nós vamos ter 2 participantes, não sei, eu acho que a gente só vai ter um, porque o outro tá tentando se esgoelar e não tá conseguindo ainda entrar na transmissão. Então a gente começa com ele, Eric Von Draxler. Boa noite pra você, Eric. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que vocês acompanham. O melhor programa esportivo do Grande Rádio do Brasil, Vou falar até de novo. O nome é novo, mas o programa é o mesmo. É que nem aquela piada a voz é a mesma do cabelo do Anticristo. Então, o programa é o mesmo, mas o nome quando ele parece. Mas sim, não importa. Não importa, pessoas, é que essa aqui é mais uma live do Papo Veloz, né? Que vocês acompanham aqui nas redes, nas nossas redes sociais. Eu podia estar falando aqui, só que eu não peguei a cola, idiota. Eu só sei no peixe do Papo Veloz, beleza? Queridos ouvintes, sabem que vocês já estão acostumados, né? Vamos ver se a gente consegue puxar o Cover Girl pra cá pra live. Cover Vamos ver se ele não vai conectar, não. Queridos ouvintes, tem um cidadão campineiro querendo entrar na live para participar com a gente, só que ele não consegue conectar o microfone e nem a câmera. Não vai participar por enquanto. Moisés, não consegue. E o Eric também. Alô, oi. Dá um jeito na internet aí do Rio de Janeiro que o Eric tá travando demais, tá? Eu mudei pra Claro. Eu saí da Vivo e mudei pra Claro. Meus pêsames. Não tô brincando, o meu é claro, o meu funciona perfeitamente. Então você tá travando demais ainda. Às vezes dá uma oscilada aqui, realmente. O Matheus já participa com a gente, a irmã também participa. A sua, né? Porque a minha... Aí alguém coloca só Vivon. Não, peraí. Não. Pelo amor, olha só, você quer participar, participa direito. Tá? Eric Von Draxler não conhece o Matheus Góes ainda. Eric Von é a senhora sua mãe. Salve, Von. Olha. Von, não é o Rony Von, não, tá? Pelo amor de Deus, Deus me livre que se fosse. O Carlos não vai conseguir participar mesmo, queridos ouvintes. Ele não conecta a câmera, ele não conecta o microfone. A gente ainda não tem o poder de trazer ninguém nessa live por telepatia. Certo? Uhum. Da próxima vez aparece mais cedo pra ajudar a configurar seu bosta. Ele quer entrar na hora que vai começar o programa. Eu tô aqui, tudo bem, hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde no pré, mas tipo assim, ele tem que estar. Mas eu tô aqui já, pronto pra entrar. A coisa é de o quê? Uma meia hora. Se desse algum meme aqui no meu computador, no meu fone aqui, no negócio, vai dar tempo pra essa pessoa gorda aqui do meu lado chegar e resolver. Ou botar também. Não é entrar em cima da hora. Ou então a gente buta de uma vez. Vamos começar? Bora. Tá na... Adivinha com quem? Bom, foi a única corrida top das grandes categorias mundiais do fim de semana. Eu comentei mais cedo com o Thiago Alves, da ESPN, que se eu encontrasse o cidadão do carro 14, eu gastaria o meu réu primário contra ele. Claro que nós estamos falando de NASCAR. Bristol Dirt foi a etapa desse fim de semana e
Eric, Ah, trata-se da menor distância liderada por alguém na história do automobilismo mundial. Kyle Busch liderou 31 metros e ganhou a corrida. se eu não salvo muito engano, isso são. Não sei. Olha só, eu não sei fazer conta de medida americana. Eu não sei se medida americana olha a história de usar milha por hora, pé, polegada. Não. Cara, gente, olha só. Centímetro, metro, quilômetro. Não dói. Grau Celsius. E não grau centígrado, como eu vejo muito narrador falando por aí. É grau Celsius. C é de Celsius. Não é de centígrado, não. Centígrado. Tinha que dar uma Grau centigrafada na cabeça desses retardados. É porque a escala é centígrada, vai de 0 a 100. Mas o C é de Celsius. Tá? E é mais fácil Até falar porque- Celsius do que centígrado. Eric, É o mesmo cara que fala Vitória que do seu piloto, vai. Mas vamos lá. Tá, o 18 ganhou, legal. Tá, e daí? Classificou para os playoffs. Aê! Tá, e daí? e daí que ele se entra pra história, cara pálida. Pô, Por liderar o vencedor com a menor distância percorrida na liderança. parabéns. Ele quebrou o recorde. Não, eu só não vou falar que ele quebrou o recorde do Dan Weldon em 2011, porque eu não lembro se o Dan Weldon liderou alguma parte da corrida sem ser aqueles metros finais em Indianápolis. Eu não me lembro. Cara, 2000 e... Mas eu acho que ele chegou a liderar umas 3, 4 voltas em alguma das paradas de pit stop. Foi 11, né? Foi 11. Não me Pô, recordo. Mas de Vou qualquer verificar. forma, se ele só liderou aquela parte final, o Kyle Busch quebrou o recorde. 30 metros. Tyler Reddick estava liderando por 99 voltas. Tyler Reddick estava com a corrida na mão até aquele descerebrado, aquele herdeiro de pai virgem chamado Chase Briscoe tirá-lo da prova. Foi ridículo o que o Chase Briscoe fez. Ah, mas isso é NASCAR. Teu toba. Pra quem falar isso, eu já mando a frase logo de cara. Teu toba. Tá? A quem interessa possa, o Dan Weldon liderou só uma volta. Então, de qualquer forma, era a menor distância, o Kyle Busch quebrou. Pois é. O que eu faço, Eric? Caraca. Tava na cara que ele ia jogar que o Chase Briscoe ia jogar o carro em cima do Não, sabe o que eu acho mais curioso? Tyler Reddick. Quais os What? melhores momentos aí? O que eu acho mais curioso, Rodrigo, é o seguinte. Como que teve, em detalhe, chovendo. Por 2 vezes a corrida parou com bandeira vermelha por causa da chuva. E Apesar da NASCAR usar pneu com sulcos nessa pista, os pilotos falaram que o barro entrava no meio dos raios do pneu e louco. transformava aquilo num gelo. Imagina, Não tem como. Inviável. Olimpíadas de Inverno, NASCAR Winter Series. NASCAR on Ice. Olha que legal. NASCAR on Ice. NASCAR. Aliás, o Rodrigo, só uma coisa. É uma coisa que eu tava reparando. Como que isso não aconteceu? Como é que, tipo assim, esse tipo de situação... O bananão já rodando na... Criminal. Pra quem tá vendo o vídeo agora, tá vendo que foi uma rodada que o Chase Briscoe deu no primeiro estágio, sozinho. Pô, e olha como é que ele não consegue voltar. É difícil. Não é fácil voltar. O Tyler Reddick ontem teve um controle. Bom, tá explicado pelo menos. O pneu furou. Não, eu acho assim... o mais curioso, assim, como é que esse tipo de situação acontece, por exemplo, em Martinsville. Aconteceu aí. Pois é. Ô, Eric, sabe uma outra coisa legal? Sim. Foi a vitória número 60 de Kyle Busch na divisão principal. Uhum.
foi a... Aliás, foi a primeira corrida que a NASCAR disputa na Páscoa desde 89, quando Rusty Wallace venceu. Agora eu me esqueci aonde, acho que foi em Richmond. Não lembro, tô vendo não. Então quer dizer, foi todo esse tempo sem corridas na Páscoa. A NASCAR nunca disputava corridas na Páscoa. Quase não tinha corrida no domingo de Páscoa. E curiosidade inútil, bem a cara do Eric Moraes, que ele gosta dessas coisas também. Eric, primeira vitória de uma empresa de chocolates na NASCAR no dia da Páscoa. Até porque, né, Rodrigo, se a NASCAR não corria na Páscoa, é lógico que não tinha como... Sim, mas antes de 89, ela corria na Páscoa. Eu acabei de falar que a primeira vitória desde 89 é porque em 89 teve corrida na Páscoa. Sim, eu tô falando que, tipo assim, mas na época... Os ouvintes, eu estou tinha. sendo completamente ignorado pelos participantes da live. Não, mas o Rodrigo, Rodrigo, tem outra parada. Na época não tinha tanta marca de chocolate patrocinando o carro da NASCAR. Tá na história. De alguma forma vai entrar na história. Antigamente era mais jogo, a não ser que fosse cigarrinho de chocolate, né? Aqueles da... Caraca, qual que era a marca daqueles cigarrinhos de chocolate da Pan? Da Pan, nossa. Ué. O único Pan é o carro batendo no muro. Tudum, psh. Nossa, cadê a vinheta do piada da hora? Não tem mais a vinheta do piada da hora, né? Não, demora muito. Eu vou mandar um abraço pra minha mãe. Minha mãe tá vendo a live, tem que mandar oi pra ela. Dona Jacira, muito bom. Senão apanho. Aí, tá vendo? Momentos áureos de 48 virado. Cara, teve um monte de toque. Eu acho legal, eu achei muito legal essa Bristol Dutch por causa disso. Muito totó, muita... Sozinho, né? Oi? Eu acho que o 48 rodou sozinho ali, né? Não, ele foi tocado. Ele ganha um leve toque. Agora eu vou te falar. Não, eu lembro da coisa no passado, né? Que também teve no. Eita, Big One De novo o Alex Bowman. Que desgraça, hein? O que eu acho mais curioso, Rodrigo, é que assim, eu lembro no ano passado que eu fui no primeiro evento, eu achei sensacional, esse ano agora mantiveram. E melhorou, né? Por causa da chuva. Lembrando que também é o seguinte, a pista, a inclinação de Bristol na lama, na terra, é menor. Sim. Porque a faixa de terra levanta um pouco a pista, né? Levanta um pouco a pista, a inclinação fica um pouquinho menor. Ah, meu filho. Olha que legal que aconteceu com o Kevin Harvick. Parabéns, hein, Kevin Harvick. Pessoal que tá ouvindo a gente nas plataformas digitais, a gente tá comentando essa parte da live, vendo as imagens do que aconteceu com... Mas bateu feio. Foi uma batida esquisita. E sabe o que acontece, Eric? Muito o problema é a poeira, né? Eu acho eu não sei, eu não vou falar nada. Assim, o problema da poeira é que, tipo assim, é um risco que eles estão... Não, mas à noite é pior ainda. Assim, Eldora também é à noite. Olha que legal, ó outro. Esse roda eu gosto. Brad Keselowski. O BK dança. Mas, Rodrigo, pensa comigo. Eldora também é de noite. Ninguém questiona muito sobre isso. Tudo bem, Eldora, só quem corre em Eldora é a Truck. A Truck não tem tanta potência como, por exemplo, um carro da Cup, né? Isso também. Acho que é por isso que... Mas é esquisito, porque parece que em Bristol levanta mais poeira. Não só pela potência dos carros. Não, já sei por quê, Rodrigo. É porque essa areia aí de Bristol, essa terra aí de Bristol, é temporária. Porque eles têm que fazer uma estrutura. Eles têm que fazer uma estrutura pra pista de terra pra depois tirar. Não Sim. pode ser uma coisa fixa. Por exemplo, Eldora é uma pista de terra vai ser De verdade, terra de verdade. Terra de verdade. Tipo assim, eles pegam. Eles montaram uma pista de terra. Isso aí não, isso é uma pista temporária. Daqui a pouco vai tudo isso eles vão ter que tirar de novo. Daqui a pouco não, a essa altura já estão tirando. Já tiraram, né? Já estão tirando. Aí Christopher Bell, olha lá, levou Rocha Chastain com ele, levou Chase Elliott. Chase Elliott também é líder por pontos, mas tá numa temporada em aquosa por enquanto. Apesar de que é aquela parada. Ele, por enquanto, ele tá...
Ele não venceu, já venceu nos estádios, mas não venceu corrida ainda. Mas assim, o líder da temporada principal, sozinho. Olha, o Christopher Bell não conseguiu fazer a curva. Nessa altura já tava chovendo. Parece, sabe o que, ô Rodrigo? Parece você tentando subir com a bicicleta na lama, no barranco. Aí você vai vindo pra trás. De lado. Nem precisa ser de bicicleta, qualquer carro. Ó, o Kyle Busch quase abandonou a prova nessa parte da prova. Mas foi por muito pouco. Esse é o Ritzenhouse Jr. Não me admira que. Caraca, 10ª bandeira amarela que já aparece aqui no vídeo. Sim. Pra quem não tá vendo, a gente está vendo os vídeos aqui do GP dos melhores momentos. Caraca, 10 bandeiras. Por isso, não sei como é que não acabou na segunda essa corrida, né? Graças a Deus não acabou na segunda. Teimosia. Porque quando choveu a segunda vez, que começou a chover um pouco mais forte, eu achei, eles vão acabar a corrida. Ah não, a nuvem passou, foi uma nuvem passageira. O horário não era pra ser de dia, no caso, né? Ano passado foi de dia a corrida. Oi? Ano passado foi de dia a corrida. Sim. A ideia original era que fosse de dia essa corrida, né? Acho que não teve, né? Choveu. Caraca, mas olha lá. Caraca, toda hora alguém engavetando ali. Cody Ware, Chase Elliott, Daniel Soares, Rick Stenhouse Jr., Martin Truex Jr. Martin Truex Jr. é outro. Que que ele precisa, de um bando de descarrego o mais rápido possível. Não, mas tem que mergulhar na piscininha pra esse pau grosso, cara. Tá complicado a situação dele no campeonato. Denny Hamlin também fez uma prova totalmente esquecível, mas ele já tá classificado, não tem problema nenhum. Cara, é aquela parada, você viu, William Byron, nós temos William Byron, Alex, eu vou até mexer aqui. Nós temos William Byron, Alex Bowman, Kyle Busch, Rochastain. Que bom! Né? Final dos tempos, né, Rodrigo? Kyle Larson, Chase Briscoe, Austin Cindric e Denny Hamlin correndo com o redolante debaixo do braço. Eu tô dando risada do Cody Ware, ele foi descontar a volta, ele quase tirou foi o Larson que ele quase tirou da prova. Aí já aparece lá, 48 pra acabar a corrida aqui, entendeu? Outra bandeira amarela. Não, o que mais teve foi bandeira amarela. Foram quantas? E sem contar as duas vermelhas, sem contar o seguinte, bandeira vermelha, quando acaba o segmento em Bristol, é bandeira vermelha para eles poderem mexer nos carros, trocar pneu, sem perder posição. Tá em 14 ali. É a mesma regra de Eldora, não tem bandeira amarela, vai pro box 1 correndo, porque é mais complicado por causa da areia. E até porque não tem pit lane na pista de areia. Não, e em Eldora menos ainda. Não, Eldora não tem box. Eu lembro disso no jogo da... Bristol tem, mas seria muito complicado por causa da areia. Então eles usam a regra de Eldora na Truck para usar. Sim, queridos ouvintes, para quem tá vendo na live, eu estou colocando sim pataquada de Chase Briscoe. Foi uma pataquada. Tava muito óbvio que ele tentaria jogar o carro em cima e infelizmente ele jogou. Ele tirou a primeira vitória de Tyler Reddick da categoria. Eu torci pra ele não. O Tyler Reddick diz que foi NASCAR, isso é a categoria, eu devia ter sido mais duro na disputa. Não sei. Eu tenho a opinião de que tem certos toques que não podem passar impune só porque é a NASCAR. Qualquer dia alguém vai bater muito sério por causa dessa regra, o Eric. Não sei. Você quer falar alguma coisa? Não bater sério. Olha lá, é totalmente desnecessário, né? E aí o Briscoe não completou a prova, né? Ele ficou parado lá, o Tyler Reddick tentou voltar, mas sem tração nenhuma, e aí o Kyle Busch passa e vence. Cara, eu acho que não deu nem 30 metros, Eric. Eu acho que deu menos. Caraca. Cara, se bobear foram 2 carros de distância. Quanto tem um carro de comprimento da NASCAR? Bota aí, 5, 6 metros? 12 metros, acho que 15 metros ele liderou. Que bosta, hein? Entrou pra história de algum jeito, mas foi vergonhoso o que o Chase Briscoe fez. Foi muito feio. Aí, claro, tem os memes, né? Aí tem os memes que rolam depois disso, né?
como que. Eu vi a corrida esperando ver a porradaria no final. Que aí daqui a pouco o Tyler Reddick lá com. Fazendo fair play lá. O Chase Briscoe não chegou nem perto do Tyler Reddick. Quem foi consolar ele foi o Bubba Wallace. Foi muito feio o que o Briscoe fez. O Briscoe já estava classificado, não precisava disso. Olha, uma manobra totalmente. E não dá para dizer que é uma manobra, não, você fez, ele não conseguiu dar resultado sabe, por exemplo, o cara tentou, ele rodou. Não, pô, o cara sabe que em Bristol qualquer coisinha vai rodar. Uhum. Aí dá nisso. Desnecessário, né, campeão? É completamente desnecessário. Vamos voltar pra cá, Eric. Passou muito. Nossa, ali foi 30, acho que uns 30 metros mesmo. No máximo. No máximo 30 metros. Por aí. Muito pouco. Muito pouco. E, assim, eu sei que tem muita gente que gosta de toque, de totó. Eu não gosto, eu não vejo a menor graça em você jogar o carro para tirar alguém de propósito. Não vejo nenhum sentido nisso. Uma coisa é você dar aquele toquinho só pro cara, tipo, sai da frente que eu tô passando. Não, outra é você bater, tipo assim, se eu não ganhar, o outro não ganha também. E posso falar uma coisa? Principalmente em fase final de campeonato, que às vezes acontece muito. Quem protagonizou muito isso foi Joe Logano. Tipo assim, de Cauê Edwards era craque nisso. O Dale Earnhardt nisso. era muito craque nisso, mas o Dale Earnhardt tinha as manhas de só dar um totozinho. Tipo, ó, você tá lento no tel, eu vou te dar um totozinho e eu vou te passar. Eram toques muito sutis. Não era aquelas coisas descaradas, tipo Brad Keselowski, Joey Logano, Denny Hamlin costuma fazer isso às vezes, Cauê Edwards fazia muito. Nemechek. Oi? Nemechek. Se bem que o Nemechek parou um pouco com isso, né? Acho que depois ele tomou a prensada que ele tomou, porque foi muito descarado. Me vieram me falar do Matt Kenseth. Mas o Matt Kenseth, ele só fez uma vez em cima do Logano e ele fez de propósito e ele falou o que ia fazer. Em Martinsville, se não me engano. Em Martinsville, ele jogou de propósito o carro em cima do Logano. É vingança pelo que ele me fez na outra prova lá, que ele tinha sido desclassificado. No campeonato, quem perdeu aquele foi. Acho que o Logano chutou ele. O Logano tirou ele numa batida nas quartas finais, foi em Kansas. O Kenseth estava indo bem, o Logano jogou em cima. O Logano estava em vias de classificar no final Aí na semifinal já, o Kenseth fora, chegou em Martinsville, ele deu-lhe no meio. E aí a situação do Logano ficou muito complicada em Phoenix, né? A final ainda era em Homestead. E o Logano acabou fora daquela final. Acho que tinha ficado mesmo agora. Mas ali foi diferente. Ali ele falou, se eu encontrá-lo, eu vou jogar o carro em cima. Ele deixou claro, avisou todo mundo. A NASCAR você vai ser punido. Pode punir 2 vezes. Não acho errado, não. E vou bater palma se o Tyler Reddick devolver, botar na listinha lá do payback, sabe? Se ele pegar aquela luzinha da Xiaomi, que você escreve e depois você reseta e vida começa de novo. Se ele escrever lá na luzinha, payback no Chase Briscoe, desenhar uma caveirinha do lado. Eric! Aliás, Rodrigo, a quem interessa a poça, 2 coisas. Primeiro, classificação do campeonato. Nós temos com vitórias Byron Bowman, Kyle Busch, Ross Chastain, Kyle Larson, Chase Briscoe, Austin Cindric e Denny Hamlin com vitórias. São danos. E aí, por pontos, nós temos Chase Elliott com 3,24, Ryan Blaney 3,21, Joey Logano 3,03, Truex Jr. 2,53, Tyler Reddick 2,41, Alika Almirola 2,37, Kevin Harvick 2,25 e Christopher Bell com 220 pontos, fechando os 16 que avançam para as oitavas de final. Isso, e nenhum deles ficando abaixo do 30º, né? Não, estão todos dentro dos 30, ok. Dentro dos 30. Primeiro. Segundo,
Estamos em abril. Sim. Hoje é 18 de abril. Para quem tá vendo aqui na live, é 18 de abril. Para quem tá vendo nos outros programas, isso importa. Pra quem tá vendo nas plataformas vai saber que é 18 de abril, porque o título vai estar live 18 de abril. É verdade. O que acontece, Rodrigo? Geralmente tem a NASCAR quando vai para Darlington. Uma das corridas é a corrida retrô. Eu não sei se já é não sei se eu não sei quando que é. Só lá lá nos playoffs, né? já pro playoff, já dentro dos playoffs. Pois é, mas é o que acontece. Em abril, Rodrigo, já tem carros mostrando as suas pinturas Que legal. para a corrida de Darlington. Que legal. Por exemplo, o carro 48 já está usando uma pintura mais ou menos parecida com aquele carro da Valvoline, que era do Mark Martin, se não me engano, número 6. Sim, número 48. Ele mesmo. Que legal, ô Eric, sabe por que isso é legal? Porque mostra que realmente o pessoal leva isso a sério, não é uma piada qualquer pra todo mundo. Sim, eu acho do caramba a Darlington Retrô. Eu acho linda, eu acho linda. O carro 18 vai com pintura de 98, né? A pintura, tipo assim, a marca da M&M's quando era como era na época dos anos 90, né? O carro 6 usando uma pintura branca e azul, que eu não entendi o que é isso, mas deixa quieto. O carro 17 a mesma coisa. 51 usando o carro da Spartan Waste, que deve ser outro patrocínio que tinha na época. Tá, não, agora que eu vi. Referência a um carro da Hellmann's, número 7 aqui. Quem é? Não sei quem é, o Josh Algar, eu não lembro agora. Vou mudar aqui. Claro, o número 1, usando o carro aquele carro do cigarro Skoll, aquele preto e branco. Lindo. Tinha no NASCAR. Aquele carro. Cara, sensacional. Desenterrar essa pintura sabe o que eu fico pensando, Eric? Que a Fórmula Só que, obviamente, pra quem tá vendo, obviamente, como não pode mais ter marca de cigarro, a gente mostra que já adianta, mas eles usam. Detalhe, a mesma fonte da marca Skoll. Eu nem sei se existe. A mesma fonte que também. Cara, sensacional, cara. Aliás, uma fonte feia pra caralho, né? Também, pelo amor de Deus, né? Contratar uma empresinha de marketing e fazer uma fontezinha melhor pra um cigarro, né? É. Coisa horrível isso. Sabe o que isso tudo me faz pensar, Eric? Que a Fórmula 1 podia adotar isso. Já imaginou o GP de Mônaco com pinturas históricas? Então, ano passado... Fórmula 1, o europeu, é muito quadrado. Jura, Rodrigo? Eles são chatos nesse ponto. Rodrigo, você descobriu isso sozinho ou você que pesquisar no Google? É outra coisa. Não, eu Rodrigo. pesquisei no Bing, de tão fácil que era, até o Bing detectou. KD. Pesquisando no KD. Nossa. Por falar em KD, Eric, vamos mudar de assunto? Uhum. E a próxima etapa já é Talladega, né? Talladega, sim. This is Talladega. Aí eu quero ver o que vai acontecer em Talladega. Aliás, Rodrigo, só pra encerrar, só pra completar, ano passado a McLaren foi aquela pintura, aquela McLaren mas não mudou muita coisa, foi só uma pintura especial. Não é um bagulho que vira a regra. E pra terminar de NASCAR, estou curioso pra ver esses carros novos da NASCAR em Talladega. Porque Daytona mostrou que eles não precisam andar sendo pressionados pro carro andar rápido. O vácuo já garante. Vai ser legal em Talladega. Vai ser muita inclusão digital e muita gritaria, né, pelo visto. Aliás, por falar em gritaria, teve um assunto numa outra categoria de monopostos por aí, Eric, que deu gritaria. Vamos falar de Fórmula 1 um pouquinho. Fórmula 1. Nessa última semana, o cargo de diretor-geral de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo foi ocupado e já anunciado, inclusive com as boas-vindas do Mohammed Ben Sulayem, pro Giancarlo Minardi. Sim, ele mesmo, o dono da Minardi, que correu de 85 a 2005 na categoria, que era presidente do Autódromo de Imola. Ele agora vai cuidar de todas as categorias monopostos. Era uma função que estava acumulada com o Michael Masi até o episódio lá de Abu Dhabi. Uhum.
E aí o Peter Bayer pegou essa função de forma interina. Ah, Rodrigo, o Michael Masi foi chutado da FIA. Não, ele continua trabalhando na FIA, ele só não é mais o diretor de provas. Mas ele estava com a função acumulada como o diretor de monopostos também. Tá vendo? Até o Michael Masi faz tripla jornada. Podia ser chutado esse desgraçado de uma vez. Não, pra quê? Põe ele em outra função. Quanto ódio. Vai ser cambista de ingresso lá na porta do autódromo. Quanto ódio. Deixa ele. Quem nunca errou, joga a primeira pedra. É, tem uma diferença. Uns escondem, outros batem na lata. Né, Senna? Enfim, Eric. Acho que é o negócio. Ah, não. Tô estourando muito, mano. Mas paciência, pessoal. Se vocês tiverem uma dica de luz, pode me passar, tá? Giancarlo Minardi foi soltar uma graça a respeito de Sebastian Vettel. Eu vou deixar a pergunta já na live, mesmo para quem estiver ao vivo, quem estiver vendo depois, pode deixar o comentário. Porque o Giancarlo disse que o Vettel já tinha que se aposentar, porque ele já tinha dinheiro e já tinha títulos. Semana passada, no blog A Mil por Hora, o Rodrigo Matar fez uma live com a participação da Michele Bragantini e da Priscila Sestari. E elas falaram sobre isso. E eu lembro num comentário da Michele muito... assim, tipo, acho que só o piloto sabe a hora que ele tem que parar. Sim. E ele que arque com o bônus de sair por cima ou o ônus de sair esquecido. Sim. Não creio que seja o caso do Vettel. Pra mim, muito longe. Eu disse isso semana passada, achei uma falta de respeito do pessoal da Band, de todos eles, não foi só o Max Wilson, não, inclusive o Reginaldo Leme, de menosprezar o Vettel e dizer que o Vettel tinha que voltar pra Fórmula 3. Achei uma falta de respeito, porque o Vettel perdeu as 2 primeiras provas do ano, tentou se esgoelar. O carro da Aston Martin é ruim demais. O carro não tem velocidade, o carro não tem downforce, o carro não tem nada, só tem a pintura bonita. Serve para museu, não para pista. E ele tá tentando tirar o máximo do carro. É um desafio que ele assumiu? É um desafio que ele assumiu. Sim. Entendeu? Então aí eu já acho que ele não tá mendigando vaga. Ele assumiu o desafio lá na Aston Martin. Ele poderia ter chegado e falado: povo, tchau. E vamos combinar, ele não tem mais nada a provar pra ninguém. Ah, mas ele ganhou o Tetra com o carro top. Volto a repetir que não existe campeão com carro ruim. No mínimo o carro é bom. E o piloto tira no braço. Como foi o Piquet em 81 e o Schumacher em 95. Acabou. 94 no caso. 5. 95. Não, 5 a Williams era muito melhor. Aqui, puta, Rio e Coulthard, pelo amor de Deus. O Rio foi ser bom depois que ele foi pra Erros. Ô, Eric. Essa pergunta que eu deixo, se chegou a hora do Sebastian Vettel se aposentar, que eu respondo, acho que não. Quero que vocês estejam vendo esse vídeo. Comentem também se vocês acham que o Vettel deveria se aposentar. E eu vou colocar uma outra pergunta também para o pessoal comentar e para você principalmente. Afinal, você é integrante da live e não é para ficar passeando, é para responder as perguntas também. Campeões no fundo do grid. O que você acha? É justo? Porque muita gente diz: ah, não, é um pecado fulano andar atrás no grid. O que seria esse pecado? O Matar tratou disso também na live. Aí eu comentei, botei lá como comentário o seguinte: se o piloto escolhe ir para uma equipe menor para desafiar, para fazer um projeto, para tentar crescer, é uma coisa. O que eu acho feio... da proposta. O que eu acho feio é mendigar vaga, igual, por exemplo, o Rubinho ficou mendigando em 2012. E o Massa também.
Oi? Massa também. O Massa também. Ele teve mas bem menos que o. O Massa. Mas assim, o Massa, olha só, o caso do Massa, ele teve a chance de sair por cima. Ele fez aquela despedida, tal, não sei o quê. Né? Aquela despedida, tal, blá. Isso acontece. Aconteceu uma circunstância em que ele precisava. E o que acontece? A Williams precisava de um piloto maior de idade. Cara, aquilo eu achei um negócio legal pra caramba com o Massa. Porque a Williams podia botar qualquer Zé Mané maior de 30. Não, vamos pegar o Massa porque a gente conhece ele. Sim, claro que assim, comeu o pão que o diabo amassou. E aí acontece, nessa brincadeira, é a hora que ele pode ter chegado e falar assim, beleza, agora vou. Não, aí teve uma recaída. Ele teve aquela pequena recaída, assim, mas também foi bem pequena. E sabe o que eu acho mais legal ele ter continuado por um ano? Porque ele tinha abandonado no Brasil. Tá, tudo bem, todo mundo foi lá bater palma pra ele e tudo. Mas no ano seguinte ele chegou em sexto. E aí o filho dele entrou no rádio. Papai, pra onde você for eu vou te apoiar sempre, eu te amo. Pô, achei legal pra caramba aquilo. Sim. Então, tipo, se é um projeto... Vamos dar um exemplo, uma coisa bem banal, mas vá, por exemplo, amanhã o Lewis Hamilton chega, olha, estou no fim do ano indo pra Williams. Eu estou indo. Você vai julgar? Não. Agora uma coisa, por exemplo, vai ser chutado da categoria e ó, só sobrou a vaga aqui. Aí o cara vai se mendigar pra correr. Não tem como. Entendeu? Um dos exemplos até que elas citaram lá na live foi do Raikkonen. A gente bateu muito no Raikkonen. A gente teve uma opinião bem forte, tanto eu quanto o Eric, ouvintes, de umas porradinhas no Raikkonen, que ele não precisava se sujeitar a ser, entre aspas, rebaixado para a equipe B da Ferrari, para Alfa Romeo. Mas se o Raikkonen estava se sentindo feliz, né, Eric, quem somos nós para julgar? Ué, não, e outra coisa, o Kimi sempre foi aquele cara que, assim, ele sempre foi um cara que chuta, tipo assim, sempre foi um cara bem dana-se, né? Porra, sempre foi um cara que por uma massa, porra. Matheus Góes, sensacional. Aperfeiçoe isso, Matheus. Às vezes você não é feliz nos comentários, mas a maioria das vezes você manda bem. Gostei dessa. Não, eu digo assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que quando você tem por exemplo, que foi o caso do Rio, por exemplo, vamos supor, o caso do Rio pra Errol. Ali foi meio falta de opção. Sim, era meio que sobrou pra ele. Até porque, pô, o cara foi campeão na Williams e a Williams chutou o cara. Eu achei uma babaquice sem tamanho. Se bem, mas é assim. Dizem que ele já sabia no início do ano que não ia continuar na equipe. Bom, dizem. Nunca saberemos. Mas vamos lá. Agora, por exemplo, agora sim. E também, Eric, só pra pontuar, não que o Rio foi pra Rússia. O Tom Walkinshaw queria de qualquer jeito botar a equipe entre as grandes. Sim. Então ele desembolsou rios de dinheiro. Sim. Quer dizer, desembolsou não, né? Ele pegou as empresas dele pra desembolsar. Dele mesmo saiu um tostão. Eu digo assim, Rodrigo, vamos lá. Não é assim, quando um piloto é campeão, ele vem a se tornar campeão, salvo uma ou outra exceção, você não tem que questionar. Você não questiona, ele é campeão. Ponto. Sabe? Uma coisa que a gente aprende, inclusive, uma coisa que menciona muito era que o Hunt menciona isso. Que o pessoal começava a questionar, porque o Hunt só queria ser campeão em cima do Lauda, porque, tem que provar, cara, eu fui campeão, Vou provar o quê pra quem? Já fui campeão, dança. Exato. Assim, quando o cara consegue ser campeão, como eu falei, salvo uma ou outra exceção, ele não tem que falar nada. Ele não tem mais nada a provar pra ninguém. Cara, eu particularmente, eu acho que não tem nenhum campeão na história da Fórmula 1. Na minha opinião, por enquanto, o Max. Na minha opinião, por enquanto, o Max. Não. Foi, não assim, não querendo tirar os méritos dele, que obviamente ele mereceu.
Mas... Não acho. Ali foi um erro do Michael Masi e, assim, acho que aquele erro não tira o mérito do Max. Põe um asterisco, mas não tira o mérito do Max. E uma coisa naquela corrida que eu sempre vou bater. Se a Mercedes tivesse feito o trabalho dela corretamente, nada daquilo teria acontecido. Mas vamos lá. Ponto. Que é uma coisa, aliás, que os críticos, Eric, nessa semana a gente debateu muito. Principalmente num dos boletins que a gente colocou. A gente, vírgula, vai te catar. O que eu coloquei falando sobre justamente o Toto Wolff ainda tá falando do Michael Masi. E muita gente fala isso. Aí é babaquice já. Muita gente. O Toto Wolff, ele tenta esconder a todo custo que quem errou naquela prova mais do que o Michael Masi teve errado foi ele. Foi a Mercedes, que não chamou o Hamilton pra trocar a porra do pneu. Porque se ele chama, acabou a corrida. Se ele chama, quem ia estar com o pneu top era ele. E aí, se o Verstappen joga o carro em cima, se o Verstappen joga o carro em cima, tava acabada a carreira do Verstappen. A Mercedes errou feio naquela prova. E não acho que o Rio tivesse que provar alguma coisa depois do título em 96. Tem uma frase, um texto... O Rio de fato não. Ele não. Eu digo assim, história recente, um campeão que assim, pô, peraí, hoje, ainda é o Max. Mas assim, claro, se o Max chegar, conseguir ser campeão de novo, sem interferência de prova, é que aí a gente vai ficar batendo, a gente vai bater nessa tecla aqui a noite inteira, Eric, ele não tem tempo pra isso. Não, assim, não é aquela parada, esse caso, enfim, na minha opinião minha, e dança. Mas o ponto é, em circunstâncias normais, quando o piloto vem a se tornar campeão do mundo, ele não tem mais prova pra ninguém. Deixa eu só falar da frase do Flávio Gomes. Flávio Gomes, quando o Mika Hakkinen foi bicampeão, ele escrevia pro Lance ainda. E ele dava as notas pros pilotos. E eu lembro daquele GP do Japão, que ele ganhou tranquilo, com o Schumacher em segundo, e o Irvine que tinha que lutar para ser campeão e jogou nas costas do Schumacher a possibilidade dele ser campeão. Um completo banana. Um imbecil. Foi o maior retardado que passou pela Fórmula 1. Graças a Deus ele não foi campeão. Ele escreveu no fim, ele deu 10 pro Hakkinen e ele comentou no fim exatamente a seguinte frase, abre aspas: pode-se dizer qualquer coisa de Mika Hakkinen, mas o fato é, nas 2 temporadas em que ele teve o melhor carro, ele foi e conquistou o título. Muitos não conseguiram o mesmo, fecha aspas. Foi a mesma coisa do Rio em 96. O Rio tinha o melhor carro. Rodrigo, apesar de que 99 não dá. Eu não acredito que em 99 a McLaren tinha o melhor carro. O melhor carro. Não. O carro da McLaren de 99 era igual ao carro da Ferrari. 98 de fato. Pra mim, de 99 ainda era um pouco melhor. E o Schumacher é quem tirava no braço. Porque era o Schumacher. E se o Schumacher não quebra a perna em Silverstone, ele ganhava aquele campeonato. Sim. Tanto que a Ferrari foi campeão construtor naquele ano. A Ferrari tira construtores naquele ano. Então, assim, o piloto para ser campeão tem aquela parada. O cara tem que ter habilidade, obviamente, só. Tem que ter um carro bom, né? Bom, não é o melhor carro bom. O resto ele tira no carro. Porque tem muito piloto que tem carro fora de série e não faz nada com o carro. O próprio exemplo esse ano, Eric, o carro da Red Bull tá um degrauzinho abaixo do da Ferrari. O Verstappen tá tirando no braço. É que é frágil o carro. A culpa não é do piloto, a culpa é da equipe. O carro é frágil. Sim. Mas ele tá tirando essa diferença no braço. Tanto que ganhou em Jeddah. E vou mais além, ganharia no Bahrein. Sim. Só que o carro quebrou. E aí eu deixo uma pergunta já pra você, Eric. O que foi pior? O Damon Hill em 97 na Arrows ou em 99 na Jordan?
99? 90... Queridos Não. ouvintes, fica essa pergunta, caçem a tortura que Damon Hill passou em 1999 com a Jordan, quando ele, no início do ano, falou que ia lutar pelo título e chegou ao ponto de só largar em 2 corridas, porque a federação foi boazinha, porque ele seria eliminado nos 107%. No meio da temporada, ele já tinha cogitado abandonar tudo, correu até o fim do ano, e no GP do Japão simplesmente abandonou a prova porque estava andando muito atrás. Que, pra lembrar, né? Sim, foi feio. Lembrei da Film Reject. Tinha um prêmio que era isso. Os pilotos que não souberam a hora certa de parar. Um deles era o Rio, em 99. Cara, mas também ninguém podia prever que ele fosse andar tão mal daquele jeito. Depois de ter feito um 98 excepcional na Jordan. Ninguém ia prever que o Frentzen voltando chutado da Williams e o Damon Hill em alta fosse chegar em 99 e o Frentzen ia ganhar 2 corridas e lutar pelo título até a antepenúltima prova e o Hill naufragar. Ele naufragou naquele ano. Mais literalmente no GP da França, né? Quando ele teria ficado fora da prova e só largou porque a FIA foi boazinha que deixou o pessoal largar, porque o Toró caiu lá em Manicourt também. E aí ficou lá atrás. Não passou do 16º lugar em nenhum momento da prova, abandonou. Uma baita chuva, todo mundo sabe que rio e chuva é igual cascão e natação. E é isso, gente. Eu quero comentário de vocês. Vocês estão vendo a live depois e querem colocar esse comentário? Podem colocar. Vocês acham que é uma coisa justa? Vocês pensam igual a mim, que quando é uma coisa planejada é válida, o que não pode é mendigar vaga? Vocês são da opinião do Eric, que diz que campeão não tem que provar nada pra ninguém e faz o que bem entender da vida? Uhum. E aí? Põe aí nos comentários. E principalmente, Rodrigo, ainda tem mais uma coisa. Muitas das vezes acontece de um campeão querer abraçar um projeto novo na intenção de subir. Você quer ver uma parada? O Schumacher indo pra Mercedes, 2010. Sim, é mais ou menos ali. Eu te entendo, mas ali foi só uma dívida de gratidão dele com a Mercedes. Sim. Entendeu? Acho que ali foi uma assim, acho não, o próprio Schumacher mesmo dizia, né? Que ali é uma dívida de gratidão. Que ele, um dia que a Mercedes voltasse, ele correria independente das condições. E ele foi muito importante para passar para a Mercedes todos os macetes. Tanto que quem levou a Mercedes para cima mesmo foi o Rosberg e depois o Hamilton. Uhum. Só para constar, Rodrigo, o prêmio que eu tava te falando, que era o Hang Up the Keys, tipo assim, pendure as chaves, que era um prêmio para os pilotos que deveriam... A gente pode adaptar para Hang Up... A tradução aqui, a gente pode colocar para Hang Off the Helmet. Prestigiosa para pilotos que realmente eram os últimos na Fórmula 1 que sabiam do paddock que tinham que meter o pé. Aí vem, em terceiro lugar, Alan Jones, em 85 e 6, com a Lola Beatriz, não sei. O Hill fica em segundo, em 98 e 99 com a Jordan. E o primeirão, quem que tu acha que foi o primeirão? Peraí, deixa eu primeiro pra dizer que eu acho injusto o Hill nessa lista. Repito, no início do ano, todo mundo dava que o Hill ia lutar pelo título. Não é, por exemplo, o cara que tá mal e continua indo mal, tipo, por exemplo, o Jarno Trulli se arrastando naquela porcaria daquela Caterham. Lembrando que essa página era de meados dos anos 2000. Tá? Sim, então não vai constar aliás, precisamos atualizar esses prêmios. Eu vou passar essa lista depois. Né? Vou fazer isso. Quem foi o primeiro? Não imagino. Não imagino, porque se você já falou o Alan Jones, não tem nexo nenhum falar no Keck Rosberg. Não é ele. Então não é ele. Tem título? É dos anos 90, tem. Já sei. Fácil.
Anos 90 é fácil, Nigel Mansell. Exatamente, ele, a McLaren casinha de trás, nossa, ele não Cara, cabia. o pior não foi ele ter ido pra carro. McLaren. O pior é que todo mundo sabia que ia dar errado. Essa associação Nigel Menos Mansell e ele. McLaren. Menos ele, pelo visto, né? E o Ron Dennis também, que foi cometer a insanidade de ir atrás do Nigel Mansell. Cara, Tem coisas que só no esporte ao motor, pessoal. Por isso que eu gosto tanto dessa bagaça. Vamos pro próximo assunto, Eric, pra gente encerrar a nossa live? bora? Porque esse aqui é... o que é o contrário do Guerreiros Vermelho? O Guerreiros Vermelho você usa quando tá com muita raiva. Tem algum que exista muito feliz, muito sensacional, muito because I'm happy? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu começo a pensar porque essa valeria muito. Endurance. Temos um momento histórico, Eric. Quer ver Queridos ouvintes, eu gosto de fazer esse suspense na live. Quem tá ouvindo deve pensar, pô, como ele para o áudio? Eu ainda vou acertar direitinho, pessoal, o tom, o meio termo que eu preciso entre falar bastante na live, mas sem parecer muito cansativo, e falar pro público dos podcasts, das plataformas musicais, sem tantas pausas. Mas eu gosto de fazer esse drama porque eu ponho os VCs nos vídeos do YouTube. E eu vou ter que colocar esse VC para falar da Europa Le Mans Series. Temos um momento histórico na categoria. A Prema venceu. E aí eu vou pedir pro Eric procurar para mim o resultado final do trio. Eu sei que o trio tem o Ferdinand Habsburg e o Lorenzo Colombo. Eu esqueci o terceiro piloto. E nós temos história na categoria. Nós temos Sofia Flörsch, a alemã, que quase morreu em Macau naquele acidente gravíssimo que ela sofreu na curva 3. O carro voou, atingiu um stand de fotógrafos. Muito chegou-se em dúvida sobre as condições que ela teria ainda de prova, de pista, de carreira. Foi para o Mundial de Endurance, andou bem no trio da Richard Mille. Aí a Richard Mille desfez o trio feminino, falou, vamos colocar geral aqui. A Sofia não teve uma passagem tão legal na Fórmula 3 internacional, mas se encontrou no mundo dos Endurances. E ela se torna, Eric, ela se torna a primeira dos Endurances, do mundo do Endurance, a subir no pódio de uma categoria na classificação geral, Eric. Pra quem tá vendo na live ali, Rodrigo, tem como você voltar ali o mapinha da pista? Volta o mapa da pista. Por favor, coloca o mapa da pista. Você quer demais, né, Eric? Putz, não. Eu necessito. Você faz isso porque não é você que tá na técnica, né, seu herdeiro do pai Foi vivo. mal, tio, mas é porque é pra mostrar, pra ver se os caras aprendem. Olha a diferença, Mistral inteira. Caraca, Eric, você não me fez travar o vídeo todinho, prejudicar a qualidade da live pra falar da Mistral inteira. Custava pra mão fazer isso? Já todo mundo sabe o porquê custa, porque os motores na Fórmula 1 não aguentam essa reta toda. Problema, amigo! Então muda, tem que mudar o regulamento antes. Não adianta a gente chiar por causa disso. Paul Ricard vai ficar chato com Mistral, sem Mistral. Se os pilotos usarem a pista do aeroporto. O problema de Paul Ricard não é isso. O problema de Paul Ricard é esse monte de curva enfadonha. Tem isso também, mas cara, é aquela parada, custava fazer isso. Porra, bota inteiro. Não, não aguenta problema, cara. Deixa correr, ó. E outra coisa, eu acho que a chicane também é diferente. Aí. Sim, é um pouco mais rápida. Mas curvas muito rápidas na Fórmula 1 não dão certo. Se essa nova Fórmula 1, esses novos carros não dão. Novo? Oi? E agora com o regulamento novo? Os carros teriam que ser mais curtos pra poder ter curvas mais rápidas. Mas os caras insistem no caminhão, né? Correr com Landau dá nisso. Os caras insistem muito no boa caminhão. prova também do trio feminino na Iron Dummies.
na categoria GTE. Mas fica esse. Eu não escondo de ninguém, Eric, quanto que eu sou fã da Sophia Flörsch, de toda a história dela, de toda o exemplo de superação, de luta, de buscar, de mostrar que não é só um rostinho chique. Foi correr no DTM, foi muito bem no DTM. Foi bem sim, a equipe mesmo diz isso, a equipe abre, quanto que ela foi bem correndo no DTM, mas ela se encontrou no mundo dos Endurances e entra pra história. Cara, é o que eu falo, né? Lugar de mulher onde ela quiser, né, velho? Eu acho que se a pessoa tem capacidade pra isso, cara, vai lá e manda. Tá aí, ó, prova disso. Fez história, óbvio. Merecidíssimo, aliás. Não preciso nem falar o quanto que ela ficou feliz da vida, né? Ó a Prema. Eric, eles estão estreando no mundo dos Endurances. Pra quem não sabe, a Prema é equipe de muito ponto, não é nem ponto, é muito ponto. Na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Fórmula Regional. Já era mesmo, já era, cana brita já era. Detonava na GP3. A Prema, ela não vem pra brincadeira nas categorias. E ela tá estreando nos LMP2. E ela vai correr em Le Mans. Certo, Eric? Sim. Ó, os italianinhos aí, ó lá. Primeira corrida na história deles no Endurance. Olha o resultado aí, ó. Vitória. Espetacular. Ó o Habsburg. Feliz. Ei, Habsburg. Até que enfim ganhou alguma coisa na vida, hein? A disputa no GTE, que foi até a... E a Prema, só pra constar, a Prema que compete além do Europa Le Mans, compete o WEC, compete na Fórmula 4, árabe, se eu não me engano, na Fórmula 4 da DAC. Ela compete em várias Fórmulas 4, na italiana, na Fórmula alemã. 4 italiana, Fórmula Regional Asiática, Fórmula Regional Europeia, Fórmula 3 e Fórmula 2. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorias. Todas brigando por título. Sim. Todas no topo. Só para complementar, o segundo lugar da Flörsch, a Flörsch corre pela Algarve Pro Racing, que nada mais é do que a G-Drive. Só que a G-Drive esse ano não pode correr como G-Drive, porque é uma equipe russa. Só que a G-Drive sempre teve o running da Algarve Pro Racing, que é uma equipe um pouco mais baixa, que a G-Drive usa da estrutura da Algarve para correr. Esse ano eles estão correndo como Algarve Pro Racing e muito provavelmente eles vão continuar correndo como Algarve Pro Racing agora até o fim dos tempos. Isso garantiu a Flörsch correr. E o parceiro dela de carro, foram só 2 no carro, não foram 3, foram 2, que é o Bente Viscal. Eric, dizem que este neerlandês corre muito mais do que o menino do número 1. Ó, Flörsch. Eu sou muito fã dessa mulher. Eu sou muito fã dessa pilota. Ela merece demais estar aí. Merece mesmo. Parece uma criança falando isso, né, Eric? Eu fico mesmo. Eu fico muito feliz. Pensar que essa menina podia estar morta depois daquele acidente em Macau. Pô, nem fala, cara. Nem fala. O Habsburg é o que mais festeja. É que enfim, né, tá ganhando alguma coisa na vida, né, Habsburg? Porque depender só de você, pelo amor de Deus, viu? Espetacular. Eu fiz questão até de deixar o... Não tinha os melhores momentos da corrida, tá, pessoal? Eu tive que caçar as 4 horas de corrida pra pegar que na transmissão oficial eles separaram os highlights. Eu separei os highlights e o pódio eu fiz questão de deixar inteiro. Estouraram a champanhe antes do tempo. Ah, que legal. Isso é sensacional. Você tá vendo o Eric no vídeo? Só 2 na equipe Algarve. Só o Bente Viscal
e a Sofia Flores. O Viscal anda muito. É uma pena que ele não esteja mais nos monopostos. Peraí, a equipe Pani do Olivier? Sim. Porra, Eric, caralho, tá mal, hein? Esse cara não tem mais o que fazer em casa, né? Mas você tá com a memória pior do que dos ex-botequeiros, né? Porque o Panis tem equipe, ó. Não tinha nem bandeirada, o Panis já tinha equipe. Caraca. Só que era em associação com o Fabiano Barthez. Agora o Barthez não quer mais, não quis mais saber da brincadeira. O Panis falou, mas eu vou continuar. Vai ser feliz. Sensacional, espetacular, incrível. Parabéns, Sofia Flores. Não sei como se fala isso em alemão, mas... sensacional. Puta, eu vou ficar vendo essas imagens o resto da semana. Não tenho por que esconder isso, o Eric, quando sou fã dela. Mas ela nunca mostrou grandes resultados. Faltou o carro. Ô, Rodrigo, e outra coisa, é uma coisa que a gente viu o seguinte: você vê toda essa imagem, a imagem do pódio inteiro. Quando tá jogando o pódio inteiro, pausa a imagem. Olha lá. Você vê aí, ó. Pra quem tá vendo na live, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras nessa brincadeira. E ela no meio. Eu acho assim, Rodrigo. Cara, a pessoa tem competência, pode chegar lá e ver, tá aí a prova disso. Vocês que acham que a mulher do volante perigo constante, tá aí, ó, perigo constante. Perigo constante é ela destronar os caras. Perigo constante é deixar o Latifi e o Stroll lado a lado. Né? Exatamente. E tem outra coisa, Eric. Foi o que eu falei no nosso primeiro aquecimento com o convidado que a gente fez ano passado com a Natália de Vivo. Que eu comentei e ela endossou em parte. Essa geração atual de mulheres pilotas provavelmente não vai, tipo, ser campeã de Fórmula 1, campeã da Indy, não. Mas você é a mais importante da história, porque elas estão abrindo realmente todas as porteiras do esporte motor. Não só um caso esporádico aqui e acolá, como tínhamos antigamente. Eu tenho 2 palavras pra isso. De aventureiras. Achei um termo certo, Eric. Antigamente eram aventureiras. E quando eu digo aventureiras, era tipo assim, passar por cima de tudo e tudo. Hoje não, hoje existem projetos. E reza a lenda na rádio Paddock, Eric Von Drax. Chega aí, chega mais perto do monitor. Vem mais perto. Eu tenho 2 palavras. Vem mais perto. Tem um projeto da Fórmula 3 que quer fazer com que todas as equipes tenham uma pilota. Quem falou isso foi o Bruno Michel, que é o presidente da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Ô, Rodrigo, eu quanto a isso, eu tenho 2 palavras. Beth Pareta. Sim. Que é mais uma porta sendo aberta. Não é uma porta. Rodrigo. Não, assim, é mais uma. Rodrigo, você. Rodrigo, você quer saber que o negócio é 10 anos, né? Não é uma porta. É um time, Rodrigo, é um time. Então, quando eu digo mais uma porta, eu quero dizer que não é só dentro da pista. Ela tá abrindo uma porta importante dizendo assim, olha, gente, tem muitas meninas abrindo portas dentro da pista. Eu estou abrindo porta como donas de equipe. Sim, Rodrigo, eu vou te falar mais. Cara, eu achei, tipo, eu lembro da entrevista de lançamento da Pareta ano passado. Cara, a Beth tava lá, a Simona tava lá, a chefe de equipe, tudo mulher, tudo aí pegando de igual pra igual. Tem um coroa aí que já tá. É o jeito mandrado da equipe. De ver você não tá feliz tão vendo a corrida, né? Tem outra, Eric. Você falou da Beth Pareta, tem outras 2. A gente não pode esquecer, por exemplo, na Stock Car tem muitas funções que são chefiadas pelas mulheres, principalmente na Ipiranga Racing.
tem funções muito específicas e primordiais dentro da equipe que são chefiadas por mulheres. Mas tem outras duas também. A Babi Rodrigues, que juntou os cacos de toda a equipe depois da morte do pai, na Hotcar, está fazendo um belíssimo trabalho e aumentou o número de patrocinadores, que tem muita gente que quer vincular a marca com ela. E a Nádia Padovani, que é a mulher do Fausto Gressini, depois da morte do piloto. Tá carregando o legado do... Sim. E outra coisa... É só a líder do campeonato, Eric. Elas podem. Principalmente, Rodrigo, W Series. A W Series que faz um trabalho sensacional em promover, tentar promover mais automobilismo feminino, criar uma categoria apenas por mulheres e principalmente mostrando uma senhora vitrine para chegar e de repente o pessoal o pessoal das equipes de Fórmula 3 e 2 já começar a puxar a gente. Sim, porque é isso que vai acontecer daqui para frente. Não necessariamente com esta geração, mas com as próximas. Como, por exemplo, com a outra neerlandesa também, a Maya Hugg, que ganhou o FIA Girls on Track. Tem a Jamie Chadwick. Dispensa apresentações. Que dispensa apresentações. Eu acho que ela não... Olha, eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que pro ano que vem... Facinho no cockpit da Williams, viu? Eu poria fácil. Já na principal? Leva pra pista e faz testar em todas as sexta-feiras. Vai, senta ou bota aí. Corre. Tem talento total. E ela tem o quê? 23? Ela faz 24 agora em maio. Ela faz 24. Ela tem talento e ela sabe que ela tem talento. Ela se deu ao luxo de ficar puta da vida com o Stefani Sarrazin quando os dois corriam na Extreme E. Quando o Sarrazin cometeu um erro bizarro e acho que eles perderam a vaga pra final e você vê a tromba. Porque vamos combinar também, Eric, né? Tem faces que só mulheres sabem fazer. A tromba que ela fez dentro do cockpit entregou tudo. Ela tava furiosa. Como é que esse francês, esse careca, foi me errar desse jeito? Eu tenho o maior trabalho pra ele errar. Esse Zé Bostola. Ela sabe que ela tem talento. Só precisa da oportunidade. Então essas portas estão sendo abertas pelas mulheres desta geração atual. É justamente as portas das oportunidades. A hora que a oportunidade começar a ser dada, os resultados começam a aparecer. Tá aí o resultado com a Sofia Flush. Ninguém dava nada. Mas o dono da Algarve falou, não, pode vir que ela mostrou um grande trabalho na Richard Mille e ela vai andar bem aqui junto com a gente. E ela andou muito nessa corrida, Eric. Eu fiz questão de ver as 4 horas. Tipo assim, ver as 4 horas, não, chegou em segundo por sorte, todo mundo abandonou. Não. Ela andou muito bem e o Viscal andou muito bem também. Rodrigo, e só para constar, a Jamie Chadwick em 59, ou seja... Sabe aquela teoria que eu sempre falo? Tá, teoria. Agora fala pra ela tá uma capacetada na tua cabeça. Aí eu tenho que arrumar outro aqui pro programa. É a Landa Danica a proposta, né? Pois é. Vamos? Bora, né? Vambora, então. Tá na hora de a gente ir. Eu tenho que fazer assim pra poder enxergar os botões. Que a câmera fica bem na frente. Pessoal, estamos encerrando mais uma. Então, vocês já sabem, né? Deixem seus comentários. Deixem os likes no vídeo. Quanto mais... Eu tenho em mente assim, a gente ainda tem pouco seguidor. A gente vai conseguir ter mais. Mas proporcionalmente, eu acho que eu tenho a melhor porcentagem de seguidores / like nos vídeos. Mas sempre que vocês entrarem, deixem um like. Isso é muito legal, isso é muito importante.
deixar o like no vídeo, opinem o que precisa mudar, o que pode seguir, alguma coisinha para adaptar aqui, adaptar ali. Só não me manda fazer luz profissional ainda, pessoal, eu não tenho dinheiro para isso, tá? A não ser que vocês contratem alguém que venha aqui e mude tudo. Aí beleza. Né? Muito fácil querer fazer. Aí não, você tem que acertar a luz porque aqui ali eu não sei por que aqui estourou hoje a luz. Não era pra estourar essa luz. Eu não sei se é porque o celular é outro, mas no boletim ele não fica assim estourando. É o que eu falo, vem aqui fazer melhor, então. Mas eu vou arrumar. Eu sou formado em rádio e TV. Eu trabalho numa televisão, vou arrumar essa porra. Eric! Fazer valer esse diploma, né? Deixa. Custou caro, né? Outra coisa, se você quiser dar as caras em algum boletim, até um boletim. Como eu imagino que não, até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo. Outra coisa, eu estou tentando bolar alguma coisa a fazer pra participar aqui. Eu tenho interesse, eu tenho vontade, só falta inspiração. Tem hora que eu pego a câmera aqui, boto aqui, o negócio fica aqui falando, nada acontece. O caso da Eric é light, o que tem a ver? E ainda escreve o nome errado ainda, aloprado. Olha só, gente, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu não sei quem que dos outros o meu nome escrito aqui. Matheus Góes, você encontrou um concorrente à altura, viu? Ó, a outra vaca ali participando também aqui. Apareceu atrasado, acabou o programa já. Aí no dia seguinte ele vai aparecer com o símbolo da Adidas na bochecha e vai falar que é fantasia. Vocês já sabem que não é, né? Não. Até semana que vem, Eric. Até semana que vem. Eu já temei o não quiser. Até semana que vem. Semana que vem estamos aí. O pessoal, vai ter boletim quinta e sexta, tá? Não vai ter mais na segunda-feira. Segunda-feira vai ser só live. E depois que a gente voltar com o aquecimento, quinta-feira também não vai ter boletim, vai ser só live. Mas... Terça, quarta e sexta boletim. Oi? A não ser que a terça, quarta e sexta boletim. A não ser que eu invente alguma ideia de fazer alguma treta na sexta-feira. Que a minha ideia é fazer alguma coisa na sexta-feira. Ou a gente faça todo dia também live, mas não, que por enquanto tá fora de cogitação. Mas enfim, pessoal, deixem seus comentários, participem, opinem sobre os vídeos, opinem sobre os assuntos, opinem sobre o que pode melhorar, o que pode ser descartado. O feedback de vocês é sim muito importante, pessoal. Grande abraço a todos, a gente volta na semana que vem, pessoal. Isso aí. Então, estamos de volta lá. Tchau!